Bom dia, adolescentes! Hoje nós vamos continuar o estudo falando sobre a família no plano de Deus. E o tema da lição de hoje é autoritarismo dos dois lados, tá? Antes da gente começar então a lição, nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a aprender um pouco mais dele. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, por este dia, Senhor Deus, e pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e estudar um pouquinho mais dela para a gente aprender um pouquinho mais de Ti. Obrigada por tudo, continue conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o autoritarismo dos dois lados, mas eu vou tirar um pouquinho o foco do autoritarismo e a gente vai pensar um pouquinho sobre a vida do cristão. A vida de quem ama a Deus, ela tem que ser santa. E essa vida, ela tem que ser manifestada através dos relacionamentos que ela tem. O relacionamento na igreja, o relacionamento na família, o relacionamento no seu serviço, na sua vida profissional. Então hoje a gente vai então se debruçar na epístola de Paulo aos Colossenses, tá? Mais ainda focado no capítulo 3 de Colossenses, tá? O livro de Colossenses, a epístola de Colossenses, ela tem 4 capítulos. Seria interessante você estudar um pouquinho, ler um pouquinho essa semana, então, essa epístola preciosa, tá? Os 2 primeiros capítulos, capítulo 1 e o capítulo 2 da epístola de Paulo aos Colossenses, fala então com base doutrinária, né? São as afirmações sobre a grandeza de Cristo, tá? E os capítulos 3 e 4, que a gente vai ficar um pouquinho mais então no capítulo 3, né? Mas os capítulos 3 e 4, ele então fala um pouquinho sobre os aspectos práticos da vida cristã, né? Da vida de quem serve a Cristo. Então, a partir de uma compreensão das doutrinas cristãs, o como você coloca então em prática aquilo que você estuda, que você lê. Então, as doutrinas devem ser colocadas em prática através dos relacionamentos que você tem, né? Então, o relacionamento aonde? Na igreja, o relacionamento na família, o relacionamento então no seu serviço, na sua área profissional. Então, o seu viver deve refletir o quê? A presença de Cristo. Então, no capítulo 3, nós aprendemos o seguinte: a nossa posição, em relação, então, a nós mesmos, primeiro, eu e a minha vida individual, particular com Deus, a minha vida particular com os meus irmãos em Cristo, a minha vida na família, com aqueles que estão aqui, né, na minha família, que são o relacionamento entre esposa e esposo, o relacionamento entre pai e filho, e também a relação de sua vida profissional, então, patrão e empregado. O capítulo 3 de Colossos, então, ele fala muito sobre isso, ele reflete sobre isso, né? Os versículos de 10 a 17, né, fala então sobre uma vida santa que resulta de uma nova natureza, a natureza de Cristo, né, que nós recebemos depois da nossa conversão, do exercício que você tem que fazer, da compaixão, da bondade, da humildade, da gentileza, da sua prática de perdão para com todos esses relacionamentos, do amor para com o outro, de um coração pacífico e agradecido a Deus, cheio do quê? De gratidão. Então a proposta dessa lição então é refletir, né? Fazer você refletir, fazer com que eu também reflita, nós possamos refletir, né, sobre o convívio como pais, como filhos, o nosso convívio. Como será que é o nosso convívio? Será que existe uma pessoa que é autoritária, que manda um no outro, né? Um fala e o outro obedece, mas totalmente? Será que é assim? Como será a sua relação com os seus pais, né? Então, essa parte de autoritarismo, ela é muito complicada na relação da família, certo?
Dentro, então, do livro, né, da epístola de Paulo aos Colossenses, nós vemos então verbos. Os verbos, eles estão no modo imperativo. Que é isso? Está como uma ordem expressa. Então, obedeça, faça, né? Então, a pessoa falante, ela leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Então, é uma ordem vinda de Deus, né? O princípio do capítulo seria baseados em coisas que Deus já fez por nós. Se Deus já fez por nós, então nós devemos fazer o quê? Obedecê-lo, tá? Então, olha lá, versículo 20, Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, olha lá, o verbo obedecer. Obedecer em tudo a vossos pais. Por quê? Aí começa aí, então tem então uma parte anterior. Por que você deve fazer isso? Por que você tem que obedecer? Porque isso é agradável a Deus. Então Deus se agrada então quando você obedece ao seu pai e à sua mãe. Então quando você obedece, obedece em tudo. Olha só, o seu pai e a sua mãe, Deus fica o quê? Satisfeito, certo? Feliz. É o que? Você está praticando uma ação que agrada a Deus. Então, o adolescente cristão que deseja viver uma vida de compromisso com Deus deve então obedecer aos seus pais. Então, qual é o seu foco da obediência aos seus pais? O seu foco é agradar a Deus. Você é um adolescente cristão que se despiu de toda a concupiscência, todo o pecado, e hoje você se veste o quê? De santidade, de compaixão, de humildade. É como se você pudesse todos os dias então retirar todas essas coisas ruins e estar cada dia mais próximo de Deus, mais santificado. Então a sua vida como filho, você deve se santificar cada dia mais, o quê? Para Deus, porque isso agrada a Deus. Então, a toda vez que você então obedece aos seus pais, você está agradando a Deus. E aí, pais? Então agora vem então o quê? Algo para falar com os pais. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então olha lá, por que você não deve irritar os seus filhos? Deus manda você não irritar os seus filhos, pais, né? Esse versículo está falando principalmente para o pai, o homem, o pai, tá? Se você procurar no original, então essa palavra pai é o pai mesmo, não é a mãe. A mãe, ela, claro que ela está ali para ajudar, ela é colaboradora, ela está o quê? Se dedicando à educação dos filhos. Mas esses pais são os homens, os pais mesmo. Eles não devem o quê? Irritar os seus filhos. Por quê? Por quê? Aí vem a consequência, para que eles não fiquem desanimados. Então, você, pai, não irrite o seu filho, tá? Os pais, eles não têm licença para abusar dos filhos, para tratá-los como se fossem brinquedinhos, tá? Bom seria que todos os pais, né, pudessem ser amorosos, responsáveis, equilibrados e gentis. Mas muitas vezes os pais são ásperos, né? São irritantes e são irresponsáveis, infelizmente, tá? Mas você, pai, né? Você pode escolher ser a melhor versão de você mesmo. Então, todos os dias nós devemos então fazer uma análise dos nossos relacionamentos, como pais, como filhos. Então, é um momento de você pensar o que eu posso fazer para agradar a Deus, para melhorar o meu relacionamento com essa pessoa. É difícil conviver. A convivência, então, está sendo cada dia mais difícil, porque as famílias hoje, elas estão o quê? Mais próximas. As pessoas da família, elas ficam fechadas dentro das suas casas, né? Principalmente as pessoas que não estão saindo para trabalhar, os adolescentes, os jovens estão sem sair.
e ficam então com aulas pela online ou ficam em casa. Então esse convívio está sendo complicado. Então esse é o momento de você então conversar com seus pais, conversar e os filhos e os pais também conversar com seus filhos, conhecer um pouquinho mais eles, saber o que eles querem, o que pode melhorar nesse relacionamento. Nesse primeiro momento, filhos, uma grande opção para vocês seria orar. Ore pelos seus pais, ore todo dia por eles, ore pela saúde deles, ore para que eles tenham paciência, para que eles possam resolver os problemas, porque muitas vezes os pais estão o quê? Saturados de atividades diversas, estão preocupados até mesmo com vocês. E eles não conseguem ter forças para poder falar, olha, estou precisando de ajuda. Os filhos também têm que ajudar os pais. E os pais têm que ser mais o quê? Mais amorosos, mais responsáveis e também equilibrados. Saber ouvir, saber ser gentil, né? A obediência total aos pais é um gesto de adoração a Deus que você está fazendo, pois os seus pais, em muitos momentos, eles vacilam, eles são que humanos, né? Então, você pode também chegar e falar, pai, olha, eu não gostei dessa sua atitude, vamos conversar? Né? E de repente você pode ser um amigo, né? O seu pai e a sua mãe, às vezes eles precisam do quê? De um carinho, de um abraço, de algo que possa ficar mais próximo deles, tá? Pense nisso. Ore pelos seus pais, ore por eles. Deus, Ele é o Senhor de tudo, né? Nós devemos viver uma vida de gratidão, porque Ele sabe tudo aquilo que nós queremos, né? E Ele quer o melhor para nós, tá? Deus em nossa vida cotidiana, né? Na família, na igreja, no serviço, no casamento, todos esses relacionamentos, Deus quer que a gente tenha o quê? Uma vida que agrade a Ele, uma vida que agrade a Deus, que tenha atitudes de uma vida cristã santificada. Então, Deus quer que você, adolescente, obedeça aos seus pais, tá? Ore por eles, sejam companheiros dos seus pais nessa jornada tão difícil. Esse momento da pandemia, muitas pessoas estão entrando em depressão. Não sei se vocês sabem disso, mas muitas pessoas estão entrando em depressão. Então, hoje eu separei algumas atitudes dentro dessa palavra, né, tão forte, esse verbo forte, obedeça, né, aos seus pais, que você tem que pensar que você tem que agradar a Deus. Esse já é um motivo muito importante para você o quê? Seguir os passos, aquilo que Deus quer de você. Mas eu separei para vocês algumas atitudes que você pode ter, adolescente, para ajudar então nesse convívio com os pais, nesse convívio, né, com o seu pai e com sua mãe, tá? Por que eu tô focando mais para os adolescentes? Porque como eu sou professora de adolescentes, então eu tô trazendo para você algumas dicas daquilo que você pode então fazer para melhorar o seu relacionamento com os pais. Porque os pais, eles são pessoas muito importantes na sua vida, tá? Primeiro momento. Então, você deve orar pelos seus pais, orar por eles, orar pela vida deles, pela saúde deles, orar para que eles tenham um coração também santificado a Deus. Ah, mas meu pai e minha mãe, eles não são então cristãos. Então, ore para que eles verdadeiramente se arrependam e se convertam a Cristo, tá? E se eles já foram, né? Já são cristãos, então você tem que falar para eles o que? Melhorar a sua vida de santidade. Ore, leia a Bíblia com seus pais, faça o devocional diário. Deixe um momento mesmo para vocês, então, separar para orar juntos, para conversar, né? Então, essa seria uma boa dica para vocês. Uma outra dica seria valorize seus pais. Os seus pais
Deus então escolheu esse casal por um motivo, né? E você tem um presente, você tem que valorizar esses pais que você tem aí, né? Então, primeira coisa que você pode fazer, se esforce em estudar. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas existem alguns adolescentes e crianças que não estão o quê? Tendo condições de estudar. E eu conheço adolescentes que não se esforçam no estudo, estão tendo aulas online, mas fazem o que, né, para outras coisas, mas não se esforçam no estudo. Muitas vezes os pais pagam o estudo. Mesmo que seja a escola pública, a criança também tem que se esforçar nesse estudo. Se esforce, né, se dedique ao estudo. O estudo ele é muito importante. Então se esforce em estudar, seus pais vão ficar felizes. Felizes em vê-los o quê? Se dedicando aos estudos, fazendo o quê? Fazendo as atividades que tem, então, que os professores têm preparado para vocês aí na quarentena. Então se esforce e quando passar a quarentena também, continue se esforçando, né? Evite gastos extras. Tem adolescente que só pensa em gastar. Então, tenta conversar com os pais, né? Não reclame tanto. Às vezes, seu pai ele não tem condições de comprar aquele objeto, né? Que você quer tanto, né? Então valorize o dinheiro que seus pais gastam com você, né? Seja grato, valorize, dê valor em tudo aquilo que os seus pais têm, então, reservado para vocês, tá? Outra dica, ajude os seus pais nas pequenas coisas em casa, certo? Na tarefa doméstica, porque agora nós estamos o quê? Dentro de casa. Então, muitas vezes, o que a gente precisa? A gente precisa cuidar dela. Então, você deixa a roupa esparramada em todos os lugares da casa. Então, o que você tem que fazer? Você vai guardar suas roupas. Você vai o quê? Arrumar o seu quarto. Tirar um horário depois do almoço ou depois do jantar para lavar a louça para sua mãe. Lavar um banheiro, cuidar do cachorro, ajudar a cuidar do seu irmãozinho. Então, são pequenos cuidados que você está o quê? Dividindo com os seus pais. Muitas vezes fica tudo em cima deles, né? E aí você fala, meu pai ele não tem tempo para mim. Não é que ele não tem tempo ele não tem tempo nem para ele mesmo, né? Então, tenta diminuir, tenta fazer o quê? Com que a sua vida familiar seja uma vida o quê? Boa, gostosa, agradável, tá? Primeiro agradável a Deus e agradável para aqueles que estão ao seu redor. Porque uma família que sempre compartilha, que está junto ali fazendo as atividades de dentro de casa, não se cansa tanto. Então temos aqui a divisão das atividades e aí ninguém fica tão cansado, né? Facilite os seus relacionamentos em casa, né? Todo filho espera que os pais sejam, então você que é filho, espera que o seu pai seja compreensível, que ele entenda tudo, que ele seja correto, que ele seja amigável, que ele seja educado, gentil. Mas como será que você está tratando? Como que você está se relacionando? Como é o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Como será? Será que você fala bom dia para os seus pais? Será que você conversa com eles? Né? Tudo bem com você, mãe? Oi, tudo bem, pai? Nossa, como você está triste hoje. Será que muitas vezes a gente quer que os outros mudem, mas nós não mudamos? Então pensa nisso, pensa a começar em você, no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento para com Deus, para com seus irmãos em Cristo. Comece a mudar você, não tentar mudar os outros, tá? Coopere, tá? Coopere em todos os sentidos dentro de casa, abaixe o volume do som, né? Tenta resolver as coisas da maneira mais agradável possível para com todos. Pare de falar tantos palavrões, você é um adolescente cristão, você não pode falar essas coisas, não pode destruir a vida dos outros com palavrões.
Então você, adolescente, você tem que ter uma vida digna de ser chamado de adolescente cristão. Então, participe de sua família como um servo de Deus, como aquele que quer agradar a Deus, tá? E também o que? Obedeça seus pais com alegria, né? Com alegria. Pense nisso. Tente mudar a sua vida. Tente se encher daquilo que é bom, daquilo que é digno, tá? Fazendo o quê? Atividades junto com os seus pais. Então, jogar um jogo com eles, um jogo de tabuleiro, conversar com eles, seria interessante para vocês. Então, você, adolescente cristão, cabe a você. Então, mudar essa atitude, você com os outros. Porque nós sabemos que os adolescentes geralmente têm o quê? Tem uma personalidade muito difícil. Todo mundo fica falando, porque adolescente é problemático. Não é assim. Existem adolescentes que não são problemáticos. Existem adultos também que são problemáticos. Então, não é por conta da idade, mas é o jeito como você se relaciona neste mundo com os outros. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando para a gente, então, conviver com os outros, como você deve conviver. Como que você, adolescente, tem que conviver? Você tem que obedecer os seus pais. Mas meu pai, ele está pedindo uma coisa impossível. Só quando, então, ele pedir algo que não condiz com o quê? Com a Bíblia. Aí que você pode pensar assim, eu não vou obedecer. Mas se for aquilo que Deus fala, se aquilo vai fazer bem para você, então siga. Os seus pais, eles estão aí para você o quê? Ouvi-los. Então, valorize esses pais. Ouça bastante, tá? É algo interessante para vocês nesse momento também de pandemia, que nós estamos fechados em casa. Eu sei que tem muitos adolescentes que ficam o dia inteirinho no celular, tá? Conversando com as coleguinhas, com os colegas, ficam nos joguinhos conversando, mas desliga um pouco. Tenta conversar com os seus pais. Tenta tirar algo de bom nesse relacionamento familiar, né? Um momento onde você pode ter uma troca com seus pais. Eu já tinha falado na aula retrasada sobre os combinados. Olha, eu quero fazer isso. Então você conversa com o seu pai, vocês combinam. Então, aquilo que você quer fazer. Os seus pais, eles têm que o quê? Viver, saber o que está acontecendo na sua vida, viver junto com vocês. Não pode deixar os seus pais serem os últimos a saber daquilo que está acontecendo na sua vida. Então valorize os seus pais, ajude-os, né? Coopere dentro da sua casa e facilite os relacionamentos que você tem dentro de casa, tá? E esteja fazendo o melhor para Deus, porque Deus quer que você seja o quê? Um cristão santificado, um cristão que agrade a Ele, tá? O versículo de hoje, ele é muito importante, olha só. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então olha lá, tudo que você for fazer, todas as suas atitudes, todas as suas palavras, todos os seus projetos, tudo aquilo que você faz, você tem que o quê? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Essa é a dica de hoje. Você tem que ser um cristão que agrade a Deus. Um adolescente cristão que agrade a Deus. Fernanda, isso é muito difícil. Não é não. Não. Você pode fazer, tá? Você pode e você precisa ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que trate os seus pais, que valorize os seus pais. Você tem que ser o que? Um cristão verdadeiro. Aquele que vive na fé, né? Do Filho de Deus, que agrade a Deus. Então, tudo que você fizer, tudo, até as suas palavras, as suas ações, tudo isso você tem que agradar
a Deus, tá? E dando graças, agradecendo. Então, porque muitas vezes a gente tem uma atitude, vamos supor, vai almoçar, aí a gente fala, nós vamos agradecer a Deus pelo alimento, né? Aí nós vamos o quê? Dormir, nós vamos agradecer a Deus pela noite de sono que nós vamos ter. Quando a gente acorda, a gente também agradece pela noite de sono e agradece por mais um dia de vida. Essa parte de gratidão, ela tem que ser muito trabalhada dentro, então, da nossa igreja, das nossas igrejas, para os adolescentes, vivendo uma vida de gratidão. Saber falar obrigado, eu te agradeço. Muitas vezes a gente percebe que os adolescentes não gostam de agradecer, falar muito obrigada. As palavrinhas mágicas que a gente aprende lá no começo, quando a gente é criança. Muito obrigada, com licença, desculpa. Então a gente tem que voltar a falar essas palavras, ter gratidão, saber perdoar, saber conversar, né? Saber dialogar com os pais. Então comece então, adolescente, orando pelos seus pais, orando por eles, agradecendo pela vida deles e pedindo a Deus para que o relacionamento de vocês seja um relacionamento melhorado e um relacionamento consagrado a Deus, para que você aprenda a conviver com seus pais, a ter uma vida de alegria, de companheirismo, de caminhar juntos, principalmente nesse momento que estamos todos dentro de casa. Imagina que guerrilha, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra e o adolescente fica trancado dentro do quarto. Isso não é legal. O legal é o quê? O legal é estar juntos, é poder tomar uma refeição juntos, é poder orar juntos, estar juntos, né? Celebrando a vida, né? Agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Então, você, adolescente, está sendo convidado a orar pelos seus pais, a orar pela tua igreja, a orar por tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo, para que Deus nos abençoe. Seja agradecido, porque a sua família está sendo cuidada por Deus. Em tudo nós devemos dar graças, tá bom? Esse então é o recado que eu deixo para vocês hoje, tá bom? Que Deus os abençoe e que logo nós possamos estar juntos, pessoal. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.